Acompanhe a exposição da palavra de Deus. Amém? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerezenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem em processo de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa dos chefes da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, o que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas com suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Deixe a Bíblia aberta nesse texto e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesta noite de domingo, do dia do Senhor, para louvar o teu nome, engrandecer a ti, Senhor. Ó Deus, louvamos a ti porque o Senhor tem nos dado saúde e vida, por estarmos aqui, Senhor, firmes para ouvir a tua palavra. Louvamos ao Senhor porque é o Senhor que nos ilumina. Eu peço a ti que o Senhor nos ajude na exposição desta palavra, Senhor, porque é teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É teu Espírito que ilumina o nosso coração, Senhor, a fim de que possamos compreender a tua palavra e não apenas compreender de forma intelectual, cognitiva, mas, ó Deus amado, para que o nosso coração realmente, ó Deus, entenda, ó Deus, e guarde a tua palavra. Aplica-a em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Ó Deus, muitas vezes um texto lido desta maneira já opera em nossos corações, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra revela quem tu és, a tua palavra mostra, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia para com nossas vidas. Deus amado, nós te suplicamos por graça e misericórdia nessa noite, neste momento em que iremos estar diante do grande banquete da tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, não por soberba ou orgulho, mas por amor, a ministrar a tua palavra, e todos que estamos aqui possamos ouvi-la, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Oramos assim agradecidos, no nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, acredite, somos totalmente cegos para ver a ação de Deus em nossas vidas. A única forma de nós enxergarmos o poder de Deus atuando em nossas vidas é se o Senhor abrir os nossos olhos. É por isso que das formas que Jesus se apresenta para o seu povo é que ele é luz. Porque sem a luz de Cristo, nós estamos em densas trevas. E muitas vezes mesmo aqueles que são cristãos se colocam nessa condição por N motivos.
E esse texto é muito interessante porque ele nos mostra exatamente essas questões sobre a nossa cegueira espiritual, sobre como nós somos incrédulos, especialmente no que diz respeito à ação de Deus sobre as nossas vidas. E esse texto, na verdade, os textos que compõem esse bloco da narrativa mateana aqui, marcana, perdão, dentre outras coisas, eles demonstram algo, no mínimo, assombroso para nós. O reino de Deus está se manifestando em pleno poder na pessoa bendita de Jesus Cristo, porém, aqueles que o cercam, e curiosamente também os seus discípulos, não conseguem enxergar essa ação poderosa de Jesus. Não conseguem enxergar no sentido de compreender o que Jesus está fazendo. Estão totalmente cegos. Totalmente cegos. E essa tese, ela eu coloquei assim, facilmente provada, mas não é tão fácil, assim, não é tão simples, às vezes, a gente perceber essas coisas no texto. Mas dá para demonstrar que essa tese pode ser sustentada pelo texto, se nós verificarmos, e eu quero que você verifique comigo, que no capítulo 4, 35, né, do 35 ao 41, termina esse primeiro texto com os discípulos perguntando: quem é este? Quem é este? Eles têm dúvida de quem Jesus é. E isso aqui realmente compõe um bloco, porque começa com esta pergunta: quem é este? E lá no 6, 2, que é o fim desse bloco, no 6, 2 e 3, existem várias perguntas sobre Jesus. De onde vem esta sabedoria, este homem? E como ele consegue fazer tais sinais? Ou seja, há um início perguntando quem é Jesus, é os discípulos que fazem essa pergunta. E lá no 6 também tem perguntas sobre Jesus, questionando quem é esta, agora por parte do povo, da multidão. Então, nós falamos que há um bloco literário aqui, e há um nome especial para esse tipo de bloco, que é incluso. Um incluso. Por que eles faziam esse tipo de coisa literária? Porque na época que foi escrito o Novo Testamento, em grego, em caixa alta, eles escreviam unciais, se chamava, tudo em caixa alta, tudo junto, não tinha pontuação, não tinha nada, porque o material, o papiro era muito caro, então eles colocavam tudo junto. Então eles tinham esses recursos para que o leitor pudesse perceber essas questões. E a gente hoje não precisa mais, talvez, dessas questões, né? Hoje a gente fala que a maioria das pessoas são analfabetas funcionais, justamente porque é tanta facilidade que a pessoa relaxou, né? Mas existiam esses recursos para que você se encontrasse no texto. E aqui a gente está diante de o que a gente chama de bloco de leitura. E a questão é justamente, eu acho que o negócio de repente aumentou, né? Isso é unção, viu, irmãos? Unção de Deus que de repente, né, aparece uma voz assim. E essa questão é justamente o que está em voga aqui, é quem é Jesus. A pergunta que está por trás do texto é: quem é Jesus? Que é este homem que para o vento, que faz milagres, que opera tais coisas? O problema é que eles não conseguem enxergar quem é Jesus. O problema é que essas perguntas surgem justamente da incredulidade e da cegueira espiritual. Então nós temos um tema aqui, que me foi dado pela própria igreja e realmente expressa o que o texto está dizendo. O reino de Deus está presente em poder na pessoa de Jesus, mas as pessoas estão cegas. E será que nós, muitas vezes, mesmo na caminhada cristã, como esses discípulos também, em muitos momentos das nossas vidas, não apresentamos essa cegueira espiritual? Será que nós também não estamos em muitos momentos, talvez você está enfrentando momentos na sua vida que não tem permitido você enxergar o poder de Deus operando na sua vida, o reino de Deus manifestado, talvez até mesmo aqui dentro da igreja. A igreja reformada, ela muitas vezes é criticada e colocada até pelos próprios membros que ela é fria. Como uma igreja que prega a palavra, que ama a palavra, que vive a palavra, pode ser fria, irmãos?
Muitas vezes o que acontece, somos nós que estamos cegos para a realidade espiritual. Muitas vezes somos nós que estamos indiferentes à palavra de Deus. Ao manifestar do reino de Deus nas nossas vidas, estamos cegos. Não é a questão da palavra, somos nós. E é por isso que a gente tem que ter cuidado. E Marcos, ele desenvolve exatamente esse tema, apresentando grupos de pessoas que, mesmo presenciando o reino de Deus se manifestando com poder, em pleno poder, na pessoa de Jesus, restaurando inclusive a criação, e o homem de forma especial, porque ele restaura, a gente vai ver isso aqui no texto, o homem espiritualmente, fisicamente e moralmente. E o homem passa a enxergar. E por fim, restaura até a própria vida do homem, no sentido de redimi-lo da morte. Amém? De redimi-lo da morte. Nós vamos ver tudo isso no texto, porque Marcos está, na verdade, nos mostrando quem é Jesus. No meio dessa cegueira toda, dessa escuridão toda, Marcos quer nos mostrar quem é Jesus. E o mais importante é que o primeiro grupo, apresentado aqui por Marcos, né, que tem essa cegueira espiritual, acredite, se você quiser, são os próprios discípulos de Jesus. E esse primeiro bloco que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu, que é do capítulo 4, do 35 ao 41, apresenta o poder do reino de Deus se manifestando na pessoa de Jesus sobre a criação, sobre o caos da criação. E a cegueira dos discípulos em compreender isso. Os discípulos não conseguem compreender. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não afetou, meus irmãos, somente o homem. A pessoa individual do homem ou a humanidade. O pecado, ele afetou toda a criação. Vocês acreditam assim? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. A criação foi afetada pelo pecado. Todo o universo foi afetado pelo pecado. Então, o reino de Deus, ele está se manifestando em poder na pessoa de Cristo para, aqui neste momento, para restaurar, ou para, pelo menos assim, aqui no texto, simbolizando que ele veio, dentre outras coisas, restaurar o caos que o pecado causou no mundo. Eu não posso demonstrar isso, infelizmente o tempo não vai dar para a gente demonstrar isso, mas se você estudar a exegese desse texto ao longo da igreja, a gente não faz exegese sozinho, isolado, a gente faz exegese com a comunidade cristã. Né? A gente primeiro faz exegese, analisa o texto em grego e tal, faz toda a análise, depois a gente tem que dialogar com os grandes teólogos da igreja. E você vai perceber que eles a maioria dos bons teólogos dizem que esse texto está falando realmente do poder de Jesus sobre a criação, sobre o caos da criação. Por quê? Porque, na verdade, este vento, essa tempestade, simboliza para o judeu, na imaginário judaico, semita, o caos primordial, o início, primevo. Mas Jesus operando ali, é exatamente trazendo novamente a ordem. Por isso, o texto é interpretado como a manifestação da ordem através da pessoa de Jesus Cristo. Ele restaurará. Isso aqui é só um ponto de que isso vai acontecer. Ele está renovando e renovará. Nós temos em teologia uma expressão dizendo já e ainda não. Jesus está restaurando a criação, mas ainda não plenamente. Isto vai acontecer no final. Mas Jesus já está já está demonstrando que isso ocorrerá. Com esse texto aqui. Apocalipse, capítulo 21, isso vai se cumprir, né, plenamente. Já diz isso, Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse:
eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou-lhe, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele é que renova todas as coisas, que restaura todas as coisas. É importante notar, a partir de agora, que o reino de Deus está presente em poder para restaurar. Eu quero que você perceba isso, porque às vezes a gente lê o texto aqui, né, numa sequência, e a gente não percebe as divisões do texto. O texto tem divisões. Ele mostra para a gente o que ele está tentando falar para nós. Uma coisa para você entender o pensamento semita, apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, o que está por trás desse texto não é um pensamento greco-romano. É um pensamento semita. E o judeu, ele pensa mais por imagens do que por conceitos, igual a gente pensa. Um exemplo é, se você perguntar para um judeu, se você perguntar para a gente, né, perguntar para um ocidental como nós, quem é Deus? Aí você vai falar, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é o Todo-Poderoso. Você procura conceitos para definir Deus. Se você perguntasse para um judeu, um semita, principalmente da época de Jesus, quem é Deus, ele ia contar uma história para você. Um pastor saiu para procurar uma ovelha que tinha se perdido. É diferente, né? Nessa imagem que ele faz, nessa história, tem conceitos, mas significa que ele está mostrando para você quem é Deus através das imagens. E uma imagem, como agora nós descobrimos no século XX, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Os judeus já sabiam disso. Já sabiam disso. E a história faz todo sentido. Marcos está fazendo isso, ele está pintando quadros para você. E esses quadros, né, essas histórias, essa narrativa, era para falar sobre alguma coisa. Te mostrar. O conceito aqui está nesses quadros. E o primeiro quadro é sobre a criação, que é este de 35 a 41. Ele está falando que Jesus veio para restaurar o caos da criação por causa do pecado. O segundo quadro que ele pinta está no 5, 1 ao 20, que é restaurar o homem espiritualmente, porque o homem está o quê aqui? Endemoniado. Percebem? Então, primeiro ele vai restaurar a criação. Ele vai restaurar o homem, repita comigo, ele vai restaurar a criação. Ele vai restaurar o homem espiritualmente. Agora, se vocês continuar na sequência aí, no versículo, do versículo 5, do 25 ao 25 a 34, é uma mulher que é curada fisicamente da sua hemorragia, mas aqui nós temos que perceber, depois a gente vai ver isso, que a mulher está sendo curada não só meramente de forma física, mas moralmente, porque aquela mulher era impura, ela não podia tocar. Então, olha só, Deus está restaurando o mundo, restaurando o homem espiritualmente, física e moralmente, e no fim, ele vai ressuscitar a filha de Lázaro. Significa que todo o pecado, além dele restaurar o homem de forma espiritual, moral, ele também vai redimir o homem da morte, da condição que o pecado trouxe para ele. Vocês entenderam agora? Agora dá para vocês acompanharem o raciocínio. E entre essas 4 coisas que Jesus faz, tem pergunta sobre ele. Quem é este homem? Quem é este homem que restaura a criação, que tem o poder sobre a criação? Quem é este homem que pode restaurar um homem que ninguém conseguia segurar espiritualmente? Quem é este homem que uma mulher excluída, que foi em todos os médicos, só toca na veste dele e é restaurada, tanto física como moralmente? Quem é este homem que uma filha de um homem morre e ele vai lá e diz, levanta, e ela levanta? Quem é este homem? Vocês estão entendendo? Quem é ele? Então a ideia do reino de Deus que está se manifestando com o poder para restaurar a criação na pessoa de Jesus Cristo fica muito claro. Agora talvez fique mais claro, porque a gente viu essa montagem desse texto em 4:39. Em 4:39, ele diz assim, e ele despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar. Escute as palavras, como se você estivesse ouvindo pela primeira vez. Como se você estivesse dentro do barco com Jesus. O vento, aqueles homens eram experientes na navegação. Pedro era um pescador de primeira, mas ele não estava conseguindo lidar com aquela situação. Imagine se você dentro do barco com ele, e aí ele levanta e disse ao mar. Você lembra de alguém que disse alguma coisa para a criação e ela começou a acontecer? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse, faz isso, e fez. Tem salmos que diz que Deus falou assim para o mar, olha, até aqui você vem, depois daqui você não passa mais. Olha o que ele diz, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Ele tem poder sobre a criação. Nós estamos preocupados, as pessoas estão aterrorizadas com os terremotos, com os problemas que acontecem, com catástrofes que ocorrem no mundo, mas a gente não tem problema com isso, sabe por que nós não temos? Porque nós sabemos que o nosso Deus tem o poder sobre toda a criação, sobre todas as coisas, amém? Nós temos essa fé. O vento e o mar aqui simbolizam o caos primordial. Todo leitor bíblico, todo exegeta bíblico vai compreender isso. E Jesus tem um poder. O interessante é que para os judeus, somente Deus pode dar ordem à criação e ela obedecer. Não tem outro ser que possa ter esse poder sobre a criação. Implicitamente, o que o texto está afirmando é que Jesus é Deus. Ele tem poder. Daí surge a incredulidade que denuncia a cegueira dos discípulos aqui, né, apresentada em 4:41. Quero que você me acompanhe em 4:41. Olha aí, ó. Denuncia. Quando Jesus se levanta e fala aquilo, eles falam, ué, dá uma confusão, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus aqui, não. Para eles, Jesus era o Messias no sentido militar. Eles não acreditavam ainda que Jesus era Deus, que era um com o Pai, nem nada, era uma confusão. Entenda, até hoje isso causa confusão na cabeça de alguns cristãos, que dirá, naquele momento em que eles viram Jesus falar com o vento e o vento parar, irmãos. Olha o que eles dizem. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não diria a mesma coisa? De repente você está dentro de um barco com um homem que você está seguindo, com um rabino, como um mestre. De repente esse homem levanta dentro do barco e diz, quieta vento, e o vento para, você não ia ficar assombrado? Só não pularam fora, porque eu acho que ficaram com medo da tempestade voltar e pegar eles de novo, né? Deus me livre. Quem é este homem? Porque a gente está tão acostumado com a leitura bíblica já que a gente... eles eram inquietos. Será que a gente também não ia ficar aterrorizado? E na cabeça deles aquilo representava um caos. Como no início do mundo, que o mundo, a criação era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz, porque é Ele que traz a ordem. Ele vai restaurar esse mundo. Nessa parte aqui está manifestado implicitamente o que João explicitamente declara em João 1:1-3. Se você quiser acompanhar, é assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João diz explicitamente, ele tem um domínio sobre o mundo, sobre a criação. E tudo isso nos ensina algo muito importante, meus irmãos, para nós, para aplicar em nossas vidas. Diante do caos deste mundo, que você talvez esteja vivendo, que realmente, muitas vezes, nos amedronta, nos faz entrar em uma situação de cegueira espiritual, muitas vezes. O que nós temos que nos apegar é que o Senhor tem um poder sobre tudo isso, sobre a criação, sobre esse caos. É por isso que nós não precisamos temer.
Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus tem este domínio. Além disso, o Senhor está também restaurando este mundo caótico, ainda que a gente não consiga enxergar isso. É promessa de Deus dele restaurar todas as coisas. O que muitas vezes nos impede a ver e a enxergar é a nossa incredulidade, a nossa cegueira espiritual. Que assim como aconteceu com os discípulos, acontece também conosco. Nós ficamos cegos no momento de caos das nossas vidas. No momento em que a gente vê o barco afundar. Parece que o barco vai afundar. Mas o Senhor está contigo. O Senhor tem poder sobre a criação, você crê assim? Veja que Jesus ele repreende eles, porque por conta da incredulidade. Essa cegueira está presente em nossas vidas. Infelizmente, a gente precisa nos voltar realmente para o Senhor. A gente, muitas vezes, faz o contrário. A gente entra em um caos na nossa própria vida. A tempestade que estava fora, o caos que estava fora, passou para dentro dos discípulos. Eles estavam aterrorizados. Mas Jesus, a paz que está dentro de Jesus, que estava em Jesus, a paz que é Cristo, fez com que a bonança chegasse em toda, ou seja, é como se saísse de Jesus para todo o resto. É assim que Jesus faz, ele vai te dar uma paz que excede todo o entendimento. O mundo vai estar um caos ao teu redor, mas você terá paz. A paz na Bíblia nunca é ausência de tribulação e de luta. A paz na Bíblia é sempre você está no meio da guerra, mas confiando no Senhor. Jesus não vai te livrar da fornalha ardente, Ele vai te livrar na fornalha ardente. Ele não vai te livrar da cova dos leões, Ele vai te livrar na cova dos leões, porque é lá que você vai provar que crê e confia no Senhor de verdade. E é lá que Ele vai mostrar o seu grande poder, porque não há caos, não há leão, não há fogo, não há nada que possa contra o nosso Deus. Essa é a primeira coisa que a gente entende. Se tu passares pelo fogo, não te queimarás. Se tu passares pelas águas, não te afogarão. É isso que o Senhor tem para nós. É o que Ele tem para nós. Mas o Senhor ele também está agindo quanto à questão do própria restauração do homem. E Ele começa isso, claro, espiritualmente falando. E o segundo texto aqui desse bloco, que começa no capítulo 5, no verso 1, ele vai falar do poder do reino de Deus sobre o homem para restaurá-lo espiritualmente. E, infelizmente, a cegueira do povo. Veja que os discípulos primeiro estão cegos, não conseguem enxergar, porque você está Jesus e os discípulos. Agora é o povo que não vai acreditar mais em Jesus. Jesus sai desse contexto aí, dessa situação que apresenta um mundo caótico, e Jesus ele se depara agora com o caos espiritual de um homem. Um homem possesso de uma legião de espíritos imundos. E aí é o que nos diz o verso 2 aí, se você puder acompanhar, no capítulo 5, 2. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Este ponto mostra aqui, meus irmãos, a total miserabilidade espiritual do homem, a qual somente Jesus pode restaurar. Nós somos, espiritualmente falando, pobres. Nós não temos nada. O Sermão do Monte já começa com isso. Se você não entender que você é pobre de espírito, você não pode herdar o reino de Deus. Você não pode entender. Se você achar que você é alguma coisa, você não pode entrar no reino de Deus. E este homem está numa miséria terrível espiritual. Curiosamente, diferente dos discípulos, isso aqui é curioso, essa legião de demônios, ela identifica Jesus. Ela sabe quem Jesus é. Verso 7 diz assim, exclamando com alta voz o endemoniado, né? Diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Não há como ler esse versículo aqui, esse texto, e não lembrar de Tiago, capítulo 2, verso 19. Diz assim o texto de Tiago, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Alguém já disse que o homem, ele conseguiu algo que nem os demônios, eu acho que foi Spurgeon que falou isso, nem os demônios conseguiram.
ser ateu. Nem o Satanás é tão presunçoso como o homem. Só o homem consegue bater no peito e falar, não acredito que Deus exista. Nesses 2 textos que a gente leu, o diabo crê em Deus. O diabo sabe que Deus existe, sabe quem Jesus é. E os discípulos de Jesus não sabiam. E os discípulos de Jesus, eu acho que eu vou sair, hoje eu vou ser lixado aqui na igreja, mas os discípulos de Jesus ainda não sabem. Nós ainda não sabemos. Muitas vezes, principalmente se a gente tiver com problema, né? Esquece quem Jesus é, esquece quem é o Deus que você serve. É só ter problema. É impressionante a reação aqui dos porqueiros. Eu não posso me deter muito aqui, mas mesmo vendo o poder do reino de Deus se manifestando naquele homem estava numa situação terrível, deplorável. Mesmo vendo ele liberto e totalmente restaurado, como nos diz o verso 15, se você quiser dar uma lida aí, vê no verso 15. Ele fica totalmente restaurado, verso 15, eu vou ler aqui. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o que aconteceu com eles? Eles temeram. Eles não entendem. E aí no verso 17 é o que acontece uma coisa tão interessante. A exegese também é feita quando você olha o jogo de palavras. Por causa dessa característica dos escritos bíblicos, eles jogam com as palavras para que você compreenda. Jesus entrou na terra e quem saiu? Os espíritos saíram do homem, não foi? Olha, acompanha o raciocínio. Jesus entra naquela terra e os espíritos saem do homem. E aí sai, mas ele entra em algum lugar. Entra onde? Nos porcos. E os porcos entram dentro do mar. E agora esses homens, os porqueiros, entram na cidade e quem tem que sair? Vamos ler o verso 17. E entraram a rogar-lhe, os porqueiros entraram na cidade, a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quem tinha que se retirar? Jesus. Olha só o jogo de palavras. Ele entrou na cidade, tirou a legião do endemoniado, eles entraram no porco, porque entra agora os homens entram e retiram Jesus da cidade. É um jogo de palavras, de entrada e saída. Quando você é cego, quando você não crê em Jesus, você sempre vai fazer. Você sempre vai retirar Jesus, entre aspas, da sua vida. Você sempre vai colocar Jesus de lado. Você sempre vai, talvez se lembre, acontece muitas vezes isso nas nossas vidas, a gente só lembra de Jesus na última situação, quando você já está afundando, que não aguenta mais. Ah, Jesus existe. Aí, eu mandei ele sair, agora eu tenho que ir atrás dele. É tipo isso. Não parece que é assim? Se Jesus entrou na sua vida, meus irmãos, não é para ser hóspede, é para ser Senhor da sua vida, é para você viver em função da palavra dEle, na vida dEle, viver em e através dEle. Jesus não pode ser só um visitante. Parece retórica de pregador, mas não é. E se uma pessoa aqui conseguir entender isso, que Jesus entrando em nossas vidas, a gente cantou um hino aqui, se Jesus entrar no teu coração, entrar na tua vida de verdade, você vai mudar, a sua realidade vai mudar, tudo muda mesmo. Não significa que as coisas à tua volta vai mudar, não. É que você vai ver elas diferentes. Você vai enfrentar elas diferentes. Você vai dizer como esse cara, você vai dizer assim, Jesus, deixa eu ir contigo pregar o evangelho. Aí Jesus disse, não, ele vai ser melhor aqui pregando, testemunhando. Ele disse, vai, prega para os teus parentes. E ele foi em Decápolis pregar a palavra de Deus. A vida muda. A vida muda. Mas precisamos notar aqui que nas duas narrativas, na tempestade e nesta da libertação do gadareno, os que não conseguem identificar quem é Jesus apresentam uma característica em comum. Qual é a característica? Eles têm medo. Os discípulos lá no 41 diz assim, possuídos de grande
temor. Lá no 5:15 diz, e eles temeram. E eles temeram. Porque estavam cegos, não conseguiam enxergar quem Jesus é. Não conseguem compreender quem é Jesus. É exatamente isso que acontece muitas vezes conosco. Quando nós estamos numa situação que nos causa medo, Jesus sempre vai fazer grandes coisas em momentos como estes, em nossas vidas. A gente quer que Deus faça milagre na nossa vida, mas não quer viver essas coisas. Por isso que muitas vezes a gente se perde. Quando a gente tem medo, quando a gente passa a desconfiar, a não confiar mais no Senhor, nós ficamos cegos. E, consequentemente, nós manifestamos a nossa incredulidade. E, consequentemente, nós vamos deixar Jesus de lado. Não que a gente consiga fazer isso. É a nossa postura de coração. Jesus vai estar ali. Mas na nossa postura é, não, eu consigo só. Eu faço do meu jeito. Mesmo quando Ele está operando extraordinariamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei, eu vim aqui para dar uma mensagem bem clara para você, especialmente nessa parte. Jesus nos restaura espiritualmente. E mesmo que você esteja vivendo um caos na sua vida, saiba, se Deus está te restaurando espiritualmente, é para que você se levante aonde você está e declare que que Jesus é o Senhor da tua vida, não aquela situação. Você não pode se prostrar diante disso. É o Senhor que está na tua vida. Ele que te restaura. Sua vida não depende dos recursos financeiros, porque aqueles porqueiros também estavam preocupados, porque os porcos morreram. Tua vida não depende de coisas materiais, não depende de recursos humanos ou coisas desse tipo, ou do teu conhecimento, da tua força, da tua sabedoria, não depende disso. Depende de Cristo. Depende do quanto você confia nele. Do quanto Ele pode permanecer e estar na tua vida para fazer essas coisas. E mesmo que você não enxergue, porque nós somos ingratos e cegos, Deus está operando. Deus está operando na tua vida, sim. Diga para o seu irmão, mentira, irmão, não vou fazer isso com você, não. Diga aí para o seu irmão, Deus está operando na sua vida. Apesar de ser verdade mesmo, de Deus estar no controle dessas coisas e te restaurando espiritualmente. Mas o que acontece é que a nossa confiança ela deve estar no Senhor. E mesmo que a gente não entenda, talvez você começou aqui na igreja, novo convertido, está participando da classe, de ser incluído na igreja, entendendo a fé reformada e tal, mas você está começando, não tente saltar etapas. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus, Ele restaura a gente espiritualmente, mas isso é um processo. E essa restauração espiritual é um processo em nossas vidas. Ela é chamada, nos textos bíblicos, de santificação. Ele está te restaurando. Está fazendo isso na sua vida. E não somente espiritualmente Jesus está nos restaurando, mas também física e moralmente. Especialmente na questão moral. Porque nossos valores mudam quando Jesus entra em nossas vidas. E é o que nos mostra exatamente o texto de 5, começando aí no 25. E aqui é a parte em que o poder de Deus ele se manifesta no homem para restaurá-lo física e moralmente. E novamente a cegueira dos discípulos. Eu até tenho uma tese sobre isso, depois eu, analisando esse texto, pensando, falo assim, a parte mais difícil do pastor entender, o pastor até entende que Deus está restaurando espiritualmente, mas tem uns irmãos que a gente pensa, Senhor, será que o Senhor está restaurando moralmente mesmo?
Porque a gente vê cada barbaridade na igreja que a gente pensa assim, rapaz, espiritualmente eu acho que até a gente acredita, mas às vezes moralmente, misericórdia. Na igreja, questão moral é complicado, não é, irmãos? A ponto de alguns dizerem assim, tem gente lá fora, fora da igreja, que é mais ético que muitas pessoas que eu conheço dentro da igreja. Você já ouviu essa frase? Mas eu creio, e você tem que crer. E esse texto mostra isso, que Jesus restaura sim o cristão moralmente falando. É a restauração da mulher hemorrágica que ocorre aqui, principalmente nos versos 27 e 29. Eu considero que ele está colocado de forma estratégica aqui nesse bloco. Por quê? Porque entre a restauração espiritual e a ressurreição, ou seja, a restauração plena das nossas vidas, Deus está nos restaurando o quê? Moralmente falando. Física e moralmente falando. Porque, meus irmãos, se a gente fazer parte do arrebatamento da igreja, quem crê no arrebatamento, eu acho que a igreja não crê mais, né? Mas eu creio. No arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Quais são os eventos que vão ocorrer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é verdade? E depois, quem estiver vivo? Não serão arrebatados, eles primeiro vão ser transformados. Esse corpo, que está sendo restaurado pelo Senhor também, vai ser transformado e aí arrebatados para estar com Ele na glória. Então Deus sim preocupa-se com o seu corpo. Mas Ele se preocupa ainda mais com a sua moral. Com quem você é. Jairo, a filha dele está doente, também é uma questão física, e ele pede para Jesus ir até lá. E aí Jesus vai, só que no caminho há uma intervenção, vamos dizer assim, há um parênteses ali, né? Por isso que eu digo que há uma estrategicamente colocado, né? O Senhor nos liberta espiritualmente para nesse processo nos mudar também moralmente. A restauração física e moral da mulher hemorrágica, ela se dá por meio de um simples toque na veste de Jesus. Verso 29. E na sequência, no verso 30, o texto diz assim, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou as minhas vestes? Mais uma vez, a incredulidade e a cegueira vem da parte dos discípulos. No verso 31, responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, os discípulos, veja, e dizes, quem me tocou? É inacreditável como esses discípulos não conseguem enxergar aqui quem é Jesus. Eles estão andando com Jesus, estão vendo essas coisas e não conseguem enxergar. Aí a gente fica, muitas vezes, nos colocamos como juiz diante deles, e fala, eles não conseguem enxergar, mas será que a gente enxerga? Será que muitas vezes a gente também não é cego como eles? A gente está vendo Jesus operar e a gente está falando, cadê o Senhor? Eu acho que a pior oração que a gente pode fazer, a oração mais tola que a gente pode fazer, Senhor, onde tu estás, que não me ouve? Essa pergunta aqui eu acho que quem fez e quem continua fazendo é Deus. Quando o homem peca contra Deus, demonstra a sua incredulidade, a sua cegueira, Deus diz para ele assim, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde o homem estava, porque Ele é onisciente. É pela situação miserável que o homem se colocou, por causa do pecado. Mas o que ocorre é que aquela mulher, ela se apresenta diante de Jesus totalmente curada. Diante disso, no verso 34, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste teu mal. O que a gente tem que notar aqui é que, e um fato que deve ser considerado, é que esta mulher é excluída da sociedade. Ela é excluída. Ela é considerada impura de forma moral também, não só física, mas moralmente falando. Por quê? Porque essa mulher, tendo essa hemorragia que não cura, eles interpretavam que ela tinha cometido um pecado terrível e Deus havia
punido ela com uma maldição, que ela não podia entrar no templo sequer. Vocês estão entendendo por que é moral? Porque Deus a estava punindo. Interessante que qualquer pessoa que tocasse essa mulher, sabe o que ia acontecer com ele? Ficava impuro. E tinha que passar por um ritual de purificação para retornar ao templo. Ou seja, essa mulher ela era moralmente suspeita, ela não podia se aproximar, ela não podia ter família, ela não podia estar nem entre a sociedade. Por isso que quando ela toca em Jesus, ela fica temerosa. Mas ela sabia o que tinha acontecido com ela. Ela tinha sido curada. E Jesus se mostra que aconteceu alguma coisa. E ela cria coragem e fala. E Jesus declara a pureza dela quando diz: fica livre deste teu mal. A tua fé, diferente da incredulidade dos discípulos, diferente da incredulidade dos porqueiros, diferente da incredulidade do povo, aquela mulher, no meio da multidão, excluída, tocou em Jesus e foi curada. Vocês entendem isso? Ela julga, ela condena a atitude dos discípulos por incredulidade. E muitas vezes, às vezes uma pessoa entra aqui, na igreja, desculpa, tem gente de 30, 40 anos de igreja que não está igual Pedro, andando de longe, acompanhando Jesus de longe. E aí entra uma pessoa aqui, na primeira vez na igreja, de repente ele toca na veste de Jesus. Chega mais perto do que uma pessoa que está 40 anos andando com Jesus. Estranho, né? Mas acontece. Jesus inclui esta mulher, e ao tocar em Jesus, ocorre exatamente o contrário, porque ele não fica impuro, ele purifica aquela mulher. Ele manifesta o poder do reino de Deus na vida dela. E mais uma vez, nós temos aqui algo importante para refletirmos. A nossa restauração física e moral, e consequentemente a nossa purificação dos nossos pecados, ela se dá entre a nossa restauração espiritual e a nossa ressurreição. Nós temos que estar lutando, e não foi fácil para aquela mulher romper a multidão para tocar em Jesus, não. A gente tem que estar lutando para que essa restauração realmente venha a ocorrer. E ela está intimamente ligada, pense nisso, está intimamente ligada com a nossa proximidade de Jesus. Quanto mais longe de Jesus você estiver, mais impuro moralmente falando você estará. Mas quanto mais próximo de Jesus você estiver, da palavra dele, do culto, da ceia, das coisas de Deus, mais purificado moralmente você estará. É isso que acontece. Muitas vezes a gente se distancia dele. Aí não dá. Não dá. Aí você vai ouvir Jesus dizer: vai em paz. Sabe quem tem paz com Deus? Quem Jesus justificou. Lá Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, tende paz com Deus por nosso Senhor. É isso que essa mulher alcançou aqui. Paz com Deus. Paz para entrar no templo, para adorar, para ter família, para viver em sociedade. Paz. Tem muito cristão que não tem paz no seu espírito, na sua família, na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, porque está longe de Cristo, porque não se aproxima de Cristo, quer andar à distância de Cristo e ter as suas benesses, suas bênçãos, mas isso não pode acontecer. Isso nunca vai acontecer. Deus quer andar em nosso meio, entre nós. Esta é a vontade de Deus desde quando Ele separou, que Ele criou Adão. Andar com o homem, viver entre o homem. Andava com Adão, andou com Enoque, fez o seu tabernáculo entre o povo de Israel, fez o templo. Ele tabernaculou na pessoa de Jesus, Ele está perto. O livro de Ezequiel termina como? O Senhor está
aqui. Está presente. O Senhor está presente. Sabe, uma pessoa que não tem, que vive de forma que não honra o Senhor, que é imoral, mesmo dentro da igreja, ela não consegue perceber que tudo que ela faz é diante da face de Deus. Ou seja, Cora Del, diante de Deus, você não faz nada, mesmo você escondido do seu pastor, seja lá de quem for, você escondido, você está fazendo isso diante da face de Deus. Na presença dEle, na presença dEle. É interessante que só a sua presença pode nos purificar. Alguns não gostam dos últimos capítulos de Ezequiel, porque fala do templo, daquela coisa, e fala muito detalhes do templo, como o templo tem que ser construído, mas está falando de pureza e de presença de Deus, e de santificação, e de como estar na presença de Deus. E a gente não gosta desses capítulos, sabe por quê? Porque fere o que nós somos. Como nós temos agido diante de Deus, é isso. Esse é o problema. Mas voltando para cá para o texto. Por fim, Jesus... na verdade, isso já aconteceu. Quem vai ressuscitar com Cristo aqui? Isso é uma verdade. Mas outra verdade, se eu falar, eu vou falar essa mesma verdade agora de outra forma. Quem já ressuscitou com Cristo aqui? Está entendendo? Eu já ressuscitei com Cristo, mas eu também vou ressuscitar. Já e ainda, não, de novo. Eu já ressuscitei. E aí, esse último texto aqui da filha de Jairo, que começa no verso 21, é interrompido, depois volta no verso 35 do capítulo 5, fala do poder do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo sobre a morte. E a cegueira, sabe de quem? De novo, do povo. A morte, meus irmãos, é terrível. Meu pai, ele já está assim, de idade, e hoje ele está se preocupando mais com a morte, né? Fala muito sobre a morte, com medo. Que a morte alcança todos. E a morte, ela entrou no mundo devido ao pecado. Romanos capítulo 5, verso 12, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte toca todos, rico, pobre, velho, jovem, crianças. Acredite, feios e bonitos também. Porque outro dia uma pessoa morreu, conhecida minha, uma pessoa de aparência, ela falou, nossa, ele morreu, ele era tão bonito. Eu falei, só feio tem que morrer? Bonito? Entendi, né? Só eu que tenho que morrer que sou feio. Teve uma criança que gostou. Né? Até a menina riu, porque, né? Não faz sentido. Ela alcança todos. É uma realidade que nós vamos enfrentar. A não ser, exceto aqueles que serão arrebatados na volta do Senhor. Exatamente o poder da morte que é anunciado no verso 35. Vocês têm que perceber isso, capítulo 5, 35, veja aí. É o poder da morte que é anunciado aí. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Ou seja, acabou-se. A morte tem a última palavra. É óbvio que Jairo recebeu essa notícia com uma tristeza terrível. E a tônica aqui é que era algo irreversível, é claro. A morte acabou. Não há nada mais o que se fazer diante da morte. Não se precisava mais incomodar ou importunar o mestre. E é interessante que notarmos aqui que se tomamos aquele que manifestaram essa incredulidade diante do poder de Cristo, temos de novo aqui um paralelismo. Se a gente tomar no texto, desde o começo que a gente está lendo, até agora, tem um paralelismo. A incredulidade, o tema incredulidade tem um paralelismo. Primeiro, no capítulo 4, 35 a 41, são os discípulos. Os discípulos. Na parte lá que ele liberta o endemoniado, quem é? O povo. Com a mulher, quem é?
Os discípulos. E agora? O povo. É um paralelismo. Discípulo, povo. Discípulo, povo. Essas coisas no texto nos mostram algo interessante. Não é só um jogo de palavras. É para dizer que não é só as pessoas lá fora que são incrédulos, não. Tem muita gente dentro da igreja que é incrédulo. Tem muita gente dentro da igreja que é incrédulo. E a gente tem que tomar cuidado, porque a incredulidade tem entrado, principalmente pelo viés liberal dentro da igreja, que desconstruíram a Bíblia, que disseram que a Bíblia não é a palavra de Deus, que disseram que a Bíblia não é inerrante nem infalível, mas ela continua sendo a nossa regra de fé e prática, infalível, inerrante, inspirada por Deus, é a palavra, ela é autoritativa, ela que regula a igreja, ela está sobre a igreja. É nela que nós cremos, é nela que nós colocamos a nossa confiança, é na palavra, é através da palavra que conhecemos quem Jesus é. E o que Jesus diz para Jairo é de fato o que precisamos para sermos restaurados da nossa cegueira e, consequentemente, da nossa incredulidade. Verso 36, acompanhe comigo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, nem deu atenção a essas palavras. Não, nem percebeu. Ele nem deu a importância, vamos dizer assim. Disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E o que ocorre depois é que, mesmo diante da zombaria dos que estavam presentes, Jesus manifesta o seu poder, o poder do reino de Deus, e restaura a filha de Jairo à vida, como nos diz o verso 42 aí, acompanhe comigo. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Não há nenhuma dúvida que a mensagem é que Jesus tem um poder, de novo aqui, sobre a morte. Ele tem um poder sobre a morte. É como nos diz explicitamente João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a mensagem de Jesus para nossas vidas. A escatologia realizada em João não exclui a escatologia final, plena de Deus, de quando nós ressuscitaremos, estaremos diante dele para sempre. Mas esse poder da vida de Jesus já está em nós. Já está em nós. Por isso que aquela menina pôde se levantar naquele dia. É óbvio que a nossa interpretação desse texto tem que ser também escatológica. Para o final dos tempos, Jesus nos ressuscitará. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, 26, é a morte. O que temos aqui é a essência da esperança cristã. Jesus é a ressurreição, a vida. Quem crer nele viverá eternamente. A morte não é mais um problema para os cristãos. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa dizer que a morte tem a última palavra, como esses homens falaram para Jairo. A morte não tem a última palavra na sua vida, nem nos teus familiares. Se você perdeu alguém nesses dias, saiba, Jesus, se ele é cristão, ele está com o Senhor. E você não precisa ficar desesperado, você vai encontrá-lo de novo. Em Cristo nós passamos da morte para a vida. Nele nós temos a vida eterna. Essa mensagem tem que fazer parte das nossas vidas. Sabe, por causa disso, as pessoas se escandalizavam em Jesus. E termina o texto do mesmo jeito que começou. Do mesmo jeito que começou. Quem é este homem? O reino de Deus está operando. Mas quem é este homem? Jesus está operando, salvando, ensinando, mas quem é este homem? Agora eu quero que você acompanhe comigo, para a gente fechar. A conclusão desse texto está no próprio capítulo 6. Olha, o capítulo 6, no verso 2 diz: chegando o sábado, passou ele a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-os se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por sua mão? Que maravilhas? Todas essas que a gente acabou de ler. Como é que esse homem opera tudo isso? Ele tem poder sobre a criação, ele liberta o endemoniado que ninguém segura. Ele
cura uma mulher que está há 12 anos enferma, ele levanta uma menina que morreu. Quem é esse homem? De onde vem esse poder? Mas eles não só questionam o poder de Jesus, veja aí, eles também questionam a sabedoria de Jesus. Como é que ele ensina essas coisas? De onde vem essa sabedoria? Porque Jesus não passou pela parte superior do ensino judaico, não. De onde vem essa sabedoria? E o final, o versículo 3 é terrível, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. O ensinamento de Jesus e os milagres de Jesus, o poder de Jesus, escandaliza quem não crê. Então, se milagres estão atraindo pessoas que não são cristãs, então esses milagres têm alguma coisa errada. Que milagre de Cristo escandaliza as pessoas. Vocês perceberam isso? Escandaliza. O ensinamento de Jesus escandaliza. Porque confronta nossas vidas, o nosso coração. Se uma palavra não confrontar teu coração, é porque ela não veio de Deus, não. A palavra de Deus não nos confronta. Olha o que Jesus diz no verso 4. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, em sua casa. Profeta é aquele que fazia sinais e pregava em nome do Senhor. É isso que é um profeta. Para converter, para levar o povo até Deus, voltar-se à lei de Deus. É isso que é um profeta. E interessante que essa incredulidade fez com que Jesus, o verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Entenda isso. Esse contudo aqui para mim é o sinal da graça de Deus. Porque mesmo eles com incredulidade, mesmo eles não acreditando, mesmo eles se escandalizando, mesmo eles não entendendo quem Jesus é, mesmo eles menosprezando Jesus, Jesus continua andando e ensinando o Evangelho. Isso é exemplo para nós. Porque as pessoas não vão nos entender. As pessoas vão nos humilhar. As pessoas não vão querer ouvir o Evangelho. As pessoas vão nos expulsar da sociedade como fizeram com Jesus. As pessoas vão criticar, zombar dele. Quando ele vai curar e ressuscitar a menina, eles ficam zombando. Mas nós temos que continuar firmes na palavra do Senhor. Firmes na presença do Senhor. Porque é Ele, somente Ele, que nos conduz, somente Ele que nos pode dar a vida eterna, somente Ele que pode nos restaurar, espiritual, moral e totalmente. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a confiança do pastor de vocês, o pastor Michel, de convidar-me para estar aqui com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Porque essa parte aqui da igreja é a mais importante. Daqui, a palavra de Deus deve vir de forma pura e sem nenhum tipo de heresia e mistura. A gente tem que ter um cuidado muito grande com quem nós colocamos aqui no púlpito. E eu sei da seriedade do trabalho do pastor Michel e dessa igreja, em termos da palavra de Deus. Que vocês continuem, porque não é fácil se manter uma igreja bíblica nos dias de hoje, na conjuntura evangélica de hoje. Então, que o Senhor continue abençoando vocês e essa igreja continue firme na rocha. Eu queria, com a permissão do pastor, só fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por estar aqui com vocês e compartilhar com uma parte do corpo de Cristo a palavra dele. Oremos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos.